será suficiente em nós mesmos para conter a glória do Senhor. Ninguém de nós terá jamais a capacidade de poder expressar toda a grandeza de Deus. Ninguém de nós realmente em nós mesmos poderá instruir da maneira que Deus planejou para todos nós, se não fosse pelo próprio Deus. Amém? Então estamos aqui na sua graça, estamos aqui dependendo absoluta e totalmente do Senhor. Nós não estamos aqui porque sejamos melhores que outros. Estamos aqui pela graça do Senhor, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pelos seus arranjos. Nós estamos aqui já, particularmente com minha esposa, muito agradecidos com o Senhor pela imensa honra de estar nós aqui compartilhando com os irmãos nesta manhã, nestes dias. E o que pesou no coração dos santos quando quiseram fazer aqui este encontro, este segundo encontro, se não estou equivocado, entre eles, pelo Espírito, estiveram conversando e o tema que os irmãos pediram quando nos fizeram o convite foi sobre acerca da unidade da igreja. E indudablemente que esse é um ponto crucial para verdadeiramente nós como igreja, como corpo de Cristo, podamos chegar a essa medida do varão perfeito. Porque somente sendo um em Cristo é que podemos chegar. Amém. Então, Ele já provisionou para todos nós essa medida em Cristo. Quando o Senhor na cruz do Calvário disse a última pergunta, a última palavra, antes de entregar o Espírito, foi consumado é. Amém. Então, nós podemos, todos nós, estar seguros, confiados e perfeitamente relaxados em essa expressão tão real que o Senhor já fez as coisas. Nós não podemos produzir, é Deus quem planejou tudo. Por isso, antes de entrar, digamos, naqueles versículos clássicos sobre a unidade da igreja, nós podemos como retroceder na própria palavra, no tempo, para os começos. E tudo começa com Deus. Amém? Tudo começou, tudo começa e tudo continuará sendo sempre em Deus. Amém? Porque naquela oração sacerdotal que chamamos assim, vamos dizer de uma maneira teológica, que o Senhor fez e que ficou registrada no Evangelho de João, no capítulo 17, ali nosso Senhor Jesus Cristo revela para nós o que Ele pediu para o Pai, qual era toda a sua petição para o Pai.
Então, e essa petição é que, assim como Ele e o Pai e Ele são um, essa é a petição que nós, os crentes, seus filhos, que Ele mesmo fez e faz, fôssemos um em Ele. Então, a preposição em usada ali é diferente do advérbio, o adjetivo como. O como, essa palavra de que eles sejam um como, está mostrando a virtude, o modelo, a realidade do que é ser um. Como tu, o Pai, e eu somos um, que eles também sejam em, ou seja, dentro de essa unidade, dentro desse um. Não como eles. Nós não somos chamados para ser como Deus, como se fôssemos outro grupo. Não, sino a ser nossa criação em, dentro de, porque essa é a única realidade, porque esse é o começo de todas as coisas, Deus mesmo. Amém? Então vamos ler essas expressões precisamente aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. Pai Celestial, nós vamos tocar a tua palavra naquele momento tão precioso, tão glorioso, tão íntimo, que teu filho falava contigo. Nós queremos te pedir que essa realidade que é em ti, por meio da tua palavra, pelo teu Espírito, nós podamos ser imersos, ser cheios e participar ainda mais deste o desejo do teu coração, de nós ser um contigo. Nós nos encomendamos a ti e a tua palavra que nos crê, em nome do Senhor Jesus. Amém. A expressão está exatamente no versículo 21 para frente. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Qual é o objetivo de que todos nós estemos sendo um com Deus, em Deus? Este é o que Deus quer de nós, que nós podamos expressar essa realidade para que o mundo creia, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então,
no es aquí en este versículo la primera vez donde está ese artículo, sino que antes ya el Señor lo tinha expresado. Y nós podemos encontrar aqui no versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai, é muito precioso ver como em estes 26 versículos que estão registrados aqui neste capítulo, o Senhor Jesus utilizou 6 vezes a palavra Pai. Se nós fizéssemos uma exegese do capítulo, vamos encontrar quase 70 vezes o pronome pessoal do Pai. Tu, teu, te, ti. E em todas essas expressões podemos ver a pessoa do Pai. E também encontramos quase outras 60 vezes em pronome pessoal a pessoa do Senhor Jesus. Eu, me, vou, todas essas expressões acerca da pessoa do Senhor Jesus. Mas onde encontramos a pessoa do Espírito Santo? A encontramos nessa expressão como quando ele disse: com aquela glória que tive contigo, a vida eterna. Essa é a pessoa do Espírito Santo, porque Deus é eterno. Dice: para que com aquele amor com que me amaste, tu ames também eles. Aí vemos nestas expressões a pessoa do Senhor, do Espírito Santo. Mas tem uma relação também. Por 15 vezes está o artículo eles, neles, aqueles, os. Tudo isso expressando que no coração de Deus, no coração do Senhor, realmente Ele estava pedindo ao Pai isso, que nós realmente fôssemos nele. Então, aqui ele usa essa expressão unicamente uma só vez, ainda que nombra o Pai 6 vezes, utiliza esta expressão: Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Amém? Então, desse conta que a petição do coração do Senhor Jesus não é qualquer petição. A carga do amor do Senhor Jesus pela sua igreja é tão profunda, tão real, que Ele está pedindo nada mais nem nada menos que nós podamos ser neles, na Trindade, em Deus. Amém? Então, irmãos, não é qualquer coisa, porque se nós estamos tocando aqui, não é qualquer coisa, não é algo mais de religião, não é algo mais de algum sistema, não é alguma coisa além do que outros de pronto estão vendo, senão a realidade do coração de Deus. Amém? Então, é tão rico, tão profundo, mas tão simples. Olha, que é por meio da fé.
Então agora vamos ler todo o capítulo para nós poder entrar nesse rio, como nós cantávamos. És como um rio, rios de águas vivas. Então vamos deixar que o Senhor nos deixe, como quando em Ezequiel o homem media com a cana e resulta que a água chegava aos cotovelos, aos tornozelos, depois foi chegando às coxas, depois chegando aos peitos, até que ao fim. Então vamos nos deixar que o Espírito nos leve a ver essa realidade que está em Deus desde antes de que o mundo fosse, e que Deus nos dará, e que por isso Ele também nos tem hoje a nós aqui, como a muitos de seus servos e filhos no resto do mundo, no resto do país e do mundo, fazendo a mesma coisa, atraindo-nos para que nós entendamos que é o que Ele quer, que sejamos um. Então, tendo Jesus falado estas coisas, verso 1, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que teve junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E eles eu sou glorificado, neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os
e nenhum deles da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles um nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou como disse no grego, aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que preciosa oração, que precioso falar, que intimidade mais gloriosa, que o homem, o Deus encarnado, o Verbo eterno, a pessoa de Jesus Cristo tem como seu Pai. E eu pergunto, poderia haver algo mais sublime que esta oração? Que esta petição? Poderia existir algum outro propósito melhor que este? Poderia? É impossível. Não há, e realmente nos convém a todos nós
entrar nesse reino. Amém? Então, o que é o que Deus quer de ti? O que é o que Deus quer de ti? O que é o que Deus quer de você? O que é o que Deus quer de mim? O que é? Que nós sejamos nele. Não existe outra posição, outro chamamento, outra profissão mais gloriosa. Amém? Mas nós em Deus, e quem é Deus? Então, aqui nós temos que pensar que antes de nosso relacionamento unipersonal, para ver como é que nós somos com Deus, temos que ver por que Deus é um. Então, no transcurso da história da humanidade, nós hemos visto pelos registros, e especialmente desde que o Senhor encomendou a Moisés escrever em Gênesis, todos aqueles relatos que desde o próprio Adão, desde o próprio Enós, desde o próprio Enoque, desde o próprio Lamé, de Matusalém, de todos foram registrando, vivendo, experimentando, e também o próprio Abraão, sendo Abraão lá em Deus Caldeus. Josué nos revela que Abraão era também politeísta, que Abraão com seu pai Terá eram idólatras. Amém? Isso nos revela Josué. Então nós podemos ver que todos esses registros é como Deus quis, por intermédio de seu Espírito, ir se revelando paulatinamente aos homens, para cumprir o seu propósito. Por quê? Porque se nós lembramos, Deus é eterno. Amém? Deus é antes de todas as coisas. Deus mesmo é antes do seu próprio propósito, que também é eterno como é, mas é primeiramente Deus, a pessoa do Filho de Deus eterno, dentro da Trindade, compartilhando com a pessoa do Pai, com a pessoa do Espírito. Ou seja, primeiramente temos que ver Deus. Lá no que costumam dizer muitos irmãos, e não somente muitas Bíblias, na economia de Deus, e na eternidade passada de Deus, Deus é. Amém? Não podemos dizer Deus existe, porque sim, Deus existe naturalmente, mas Deus é melhor. Por quê? Porque essa foi a maneira que ele se apresentou para Moisés. Eu sou o que sou. Então Deus é na eternidade passada por causa de nós. A criação, podemos dizer, antes da criação, Deus é. Amém? Na criação, Deus é. Amém? E na eternidade futura, com o seu novo, a terra nova, a nova Jerusalém, também Deus é. Então, voltando no tempo, nós, no cronos nosso, que somos criaturas, chegamos ao Kairos eterno, e Deus é eterno. Ele é. Antes de Ele planejar, Ele é. E o Filho de Deus, temos que ter em conta que Deus fala dele antes do propósito eterno. Geralmente nós lemos o que o Senhor nos falou no capítulo 1
especialmente desde o versículo 9 à frente do livro dos Efésios, como Deus revelou o propósito eterno dele, amém? De convergir, reunir, encabeçar todas as coisas em Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Mas antes desse mesmo propósito, Jesus Cristo, o Verbo, o unigênito do Deus, do Pai, compreende o que estou falando? Então, ali é que começa na eternidade a origem dessa petição do Senhor, que eles sejam como nós, eles em nós, amém? Então, definitivamente, amados irmãos, tudo o que a Bíblia diz está revelado, e isto gravem especialmente aos jovens. Pongan cuidado muito os jovens, por quê? Porque nas faculdades, lá nas escolas, estão os mestres céticos, estão cheios de homens impíos que querem anular e esconder a verdade. Mas a única verdade é que Deus é, e que Ele é o Criador, e que dele são todas as coisas, e que Ele tem um propósito e que definitivamente Ele o vai realizar. De fato, já está realizando desde a própria eternidade. Então, não nos perdamos, porque o propósito eterno de Deus será esse e sempre o cumprirá. Ele em si mesmo já cumpriu. Como dizemos, o próprio Senhor Jesus disse: consumado é. Mas consumado é que? O caminho para nós retornar a Deus. Por quê? Porque o pecado nos separou de Deus. Mas consumado é, disse o Senhor. Ou seja, já não temos impedimento, já não há para então nós retornar a Deus, e que todos nós podamos entrar nesse rio do propósito do coração de Deus. Para isso nós fomos criados e para isso nós fomos chamados. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos, sem exceção. Mas como Deus nos criou com um propósito, por isso Ele enviou seu Filho para pagar a dívida de nossos pecados e continuar com seu propósito. O que eu vou dizer, eu não sei se os irmãos têm ouvido antes, mas examinam e me ajudam, porque eu preciso ser ajudado pelos irmãos também nesta minha caminhada até o Senhor, até a gloriosa ressurreição que vamos ter. Amém? Então, Deus é único, eterno. Amém? E onde é que Deus mesmo nos revela que o Filho estava com Ele, e o próprio Filho estava com Deus desde antes do próprio propósito. Porque isso temos que ter bem claro. Sabe por que o mundo até hoje não entende de onde vem, que faz e para onde vai? Sabe por que o mundo anda perdido nessas três perguntas ainda hoje? Por isso, por não ter claro que nós estamos no propósito de Deus. Amém? Amém. Agora, algo que nós não podemos esquecer é que Deus é bom. Amém? Amém. E vamos ler Romanos capítulo 12 para ir olhando esse propósito.
E no verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de nossa mente, de vossa mente, para que experimenteis qual é o propósito de Deus em nós, em nosso chamamento, em nossa salvação, em sua revelação, em dar seu Espírito, em seu dispensar para nós. Qual é o desejo de Deus? Que você e eu experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha vontade não é perfeita. A minha vontade é egoísta. A minha vontade não é pura. Porém, tenho que dizer, a vontade de minha esposa não é boa, a vontade dela não é pura e a vontade dela não é perfeita. Porém, a de nenhum de vocês. A nossa vontade pode estar cheia de boas intenções, mas como o mundo disse ali, o inferno está cheio de homens de boas intenções. Quer dizer que no caso pessoal com minha esposa, nós dois, primeiramente eu, precisamos renovar nossa mente. E quando nós entramos nessa realidade, é que vamos a experimentar e vamos a desejar, vamos querer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é essa. Então, se a nossa vontade, a dela e a minha, que não são boas, nem puras, nem agradáveis, entramos na vontade de Deus e nós voluntariamente, não roboticamente, sino voluntariamente, queremos, então experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa boa, agradável e perfeita vontade? Que tudo o que Ele é em si mesmo, desde a eternidade hacia nós. Então, aquilo que eu não sei se han ouvido ou não, será que Deus pode fazer algo mais excelente, mais grande que Ele? Só creio que não. Sabem por quê? Porque se Deus pudiesse criar alguma coisa maior que Ele, mais maravilhosa, mais grande que Ele deixaria de ser Deus e não seria Deus. Me compreende? Portanto, essa coisa suposta que Ele criaria maior que Ele, também não seria Deus, porque hubiese sido criada por alguém menor que ela. Já me estão entendendo o jogo de palavras, o linguagem? De maneira que Deus jamais ha feito, nem faz, nem fará algo maior que Ele, porque então Ele não seria Deus. Então, entenda-me, e agora vem a parte: tudo o que Deus faz é inferior a Ele, ou não? Tudo o que Deus faz é inferior a Ele. Não existe absolutamente nada que seja igual ou maior que Deus. Como Ele é excelso, exclusivo, Ele é Deus eterno, Ele é trino em pessoa, o único Deus verdadeiro na eternidade.
de maneira que tudo o demais sempre será menor que Deus. E adorem a Deus, porque haveria sempre essa contradição. Assim como Deus nunca vai fazer algo maior que Ele, porque o maior é Ele, não é? Também tudo o que Deus faz sempre será menor que Ele. Já me compreenderam o linguagem das palavras? Então aqui vem a criação. Os homens até hoje discutem, refutando e contrariando e competindo a palavra de Deus. Esses registros, como estava dizendo, que Deus quis e logo recopilou tão perfeita e santamente como Moisés no Pentateuco, especialmente o Gênesis, enquanto a criação em geral. Como Deus registrou dessa maneira, os homens, não, mas isso é fábula, não, mas isso é historinha, não, mas isso é mitologia, não, mas não é. A realidade é que Deus é, e Ele começa a se revelar. Tudo o que eu estou dizendo aqui, tudo o que os homens estão dizendo de Deus, o que eu ouvi de santos irmãos me ensinando e lendo através da história da igreja, que o Senhor me ha concedido fazer, nada deles, incluindo Pablo, Pedro, Isaías e todos os mais, han podido dizer algo de Deus de si mesmos. Tudo começa com Deus. E é o próprio Deus, através das Escrituras, que tem se revelado a nós, de maneira que tudo o que podemos ver e compreender do Pai é porque o Pai falou dele. E os homens repetimos. Mas, por favor, repetir o que Deus tem dito tem duas coisas difíceis. Porque ou você repite o que Deus diz, ou você é um loro, você é um papagaio. Em espanhol se diz loro, é papagaio. Escute-me, com minha esposa hemos visto, e vocês também, eu acho, papagaios que louvam a Deus. Vocês han visto papagaios louvando a Deus? Tem visto? E se sabem estrofas completas, canções. Mas eu também he visto papagaios dizendo palavrões terríveis. Será que este sim é escondido e o outro não? Não, é simplesmente que o papagaio repite, porque ele tem em si mesmo que Deus deu essa, vamos dizer assim, propriedade de poder falar. Mas ele fala o que ouve. E se seu dono ensina a louvar a Deus, ele vai louvar a Deus. Mas esquece esse conto de que o papagaio está acima do Espírito e vai louvar a Deus. Esquece esse conto. O Senhor, que é o Deus das exceções, fez isso com Balaão. Fez que a mula, o jumentinho, vamos dizer, falar com ele. Olha, e tão terco era o Balaão, que dialogou com ele e depois caiu a ficha. Como? Não está falando. Mas depois, ao começo, ele seguiu o diálogo. Então, cuidado, nós vamos fazer como esses papagaios. Vine a louvar a Deus. Vine, cuidado, vamos ser papagaios. Ojalá repitamos o mesmo que Deus diz. Eu me atrevo a dizer que sou um repetidor. Que há de mim acerca de Deus? Se o Espírito Santo me dá, eu vou poder falar como até agora estou dizendo. Amém? E assim com cada um de nós. É o Deus precioso quem tem falado dele, o
o próprio Pai fala quem Ele é. E o Pai fala quem é o Filho. E o Pai fala quem é o Espírito. E todos esses registros é que nós podemos sistematizar e entender a pessoa do Pai. Não porque Pablo foi tão bonzinho que entendeu e ele escreveu o Pai. Não é isso. Não foi que Isaías, de pronto, caiu a ficha e começou a descrever ao Pai. Não, foi que Deus, aquele Deus que se revelou a Adão, aquele Deus que se apresentou a nós, aquele Deus que se revelou a Enoque, e assim sucessivamente, o mesmo Deus que falou com Abraão, esse Deus é o que disse quem Ele é, e Ele registra. Me compreende? Só que a graça de Deus é tão incompreensível para nós, tão insondável, como o Senhor fala ali em Romanos 11 e em Efésios 3. É tão insondável as riquezas de Deus, as riquezas de Cristo, seus juízos, seus caminhos, que Ele permite que Isaías escreva. Mas não diz Isaías assim: a mim me parece que Yahvé Deus é assim. Não, Isaías escreve: eu sou, disse o Senhor. Se dão conta da diferença? É o próprio Isaías repetindo o que Deus está dando, mas é Deus. Então, todos nós temos essa certeza que você só repite o que Deus já falou. Nós estamos entrando na palavra revelada a nós, dada a nós, legada por Deus para nós, para descobrir essas riquezas insondáveis de Deus e repetir, sim, crendo, não como papagaio, crendo, porque isso é o que Deus quer, que também nós queramos com Ele. Então, Deus, todo o que você encontra de Deus na Bíblia, da pessoa do Pai, foi que o Pai mesmo falou. Tudo o que está no Filho foi que o Pai falou do Filho e do Espírito. Tudo o que o Filho falou dele mesmo, como ele é, foi o mesmo Filho que falou. Não foi outro, não foi Judas, não foi Mateus, o próprio Senhor, Ele mesmo. Tudo o que o Espírito Santo tem falado do Pai e do Filho, através dos profetas, dos apóstolos, é Ele mesmo. Me compreende? Então, Deus é muito excelso. Nós estamos em um dos deuses do mundo, um dos deuses do universo. Não é isso. Nós estamos no único Deus verdadeiro. Então vamos ler novamente aqui em João 3, 17:3. Essa é a realidade para a qual Deus quer que todos nós entremos. Irmãos, se nós não compreendemos primariamente isto, e está bem experimentado nós, o que tratemos de fazer com a igreja é uma organização religiosa. Será um bom clube, será uma boa associação, sei lá que, moral e socialmente boa. Mas nós podemos entender e viver a realidade do que nós somos, o corpo de Cristo, se primeiramente entendemos clara e definitivamente pela revelação de Jesus Cristo, pelo Espírito, pela palavra, que nós somos neles. Ou seja, você não tem que se inventar a igreja, você não tem que se inventar comunhão, você não tem que se inventar modismos para agradar aos jovens, para que os jovens estejam na igreja. Você não tem que fazer coisas para agradar às irmãs, que seus maridos estejam contentes. Não é para isso que nós somos chamados. Sim. Amém. Somos chamados para entender Deus. Por isso disse aqui:
y a vida eterna esta, que te conozcan a ti, o único Dios verdadero, y a Jesús Cristo a quien enviaste. Desgraciadamente, los testimonios de Jehová, y perdón que diga eso, con otros ahí, con un espíritu bien antiguo, están diciendo que a pessoa de Jesús es la primera criatura creada por Dios. Y ouçam o terrível da contradição antes de toda a criação. Jesús Cristo fue la primera cosa creada antes de la creación. Por favor, me dice ahí, no hay una contradicción ahí. Total. Negando a divinidad propia del Filho. Y no fue Lutero, ni mucho menos Agustino, ni también Pablo, ni como dice antes Isaías, quien dice eso. Es Dios quien dice. Y es propio Jesús quien dice. Entonces vamos a ver eso allí, en Proverbios capítulo 8. Para mí, el libro de Proverbios, la coroa de revelación del libro de Proverbios está en ese capítulo 8. Por nuestro amado hermano Pablo, en la primera de los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 29, sabemos que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es, amén. Entonces, ¿quién es Cristo? También Él es a sabiduría de Dios. Amén. Amén. Y el versículo 12 del capítulo 8 de Proverbios, ¿qué nos está revelando allí? Por favor, presten atención. ¿Por qué razón digo yo así? Porque nós idealizamos Cristo, mas nós temos que repetir e experimentar este Cristo, este unigênito Filho de Deus, que se está revelando a si mesmo desde a eternidade. Aqui no verso diz: eu a sabedoria. Amém? Quem está falando aqui? Cristo. Eu a sabedoria, Ele mesmo, eu. Aqui não diz o rei Salomão. Então a sabedoria de Deus é assim. Nesse momento o Espírito Santo toma Salomão, sim, a pessoa dele, não como um robô, mas usando toda a sua pessoa, e ele escreve: eu a sabedoria. Será que Salomão era a sabedoria? Não. Então aqui está a revelação de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, que é o que ele está dizendo aqui? Já desde o verso 1, pelo Espírito, Salomão disse: não clama por ventura a sabedoria, e não entendi, o entendimento não faz ouvir a sua voz. No ensino das alturas, junto ao caminho, nas escrutilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas e à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vosotros, homens, e aí a própria sabedoria que está falando, a vosotros, homens, clamou, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade
os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Dê-se conta como o Senhor está revelando. Vocês se lembram em Romanos 1:20 que diz, vamos lá, vamos ler. Romanos 1:20, depois tornamos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 20. Lembre que ele está dizendo aqui em Provérbios que ele está acima das montanhas, está em todos os caminhos, está na cidade, está nas portas, está clamando, está dizendo: ouvi, filhos de homens, estar atentos, escutando. Ele está dizendo tudo isso. E é nestes que se basa pelo Espírito Paulo para escrever este versículo aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divinidade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Aqui está a sabedoria falando desde o próprio Adão e passando por todos os patriarcas até Abraão, até Isaac, até Jacó. E ouçam bem, até o próprio Ismael. Ismael ouviu ao pai. Ismael viu Abraão ensinando sobre o único Deus verdadeiro. Ismael foi circuncidado por causa do único Deus verdadeiro. Agar, sua mãe ainda egípcia, politeísta como ela vivia e ela, ouviu do único Deus verdadeiro. Deus prometeu a Ismael fazer 12 príncipes dele e um povo grande. E aí está, à vista de todos. Só que eles, Agar e Ismael, entre outros, esqueceram o único Deus verdadeiro e tornaram-se seus deuses. De maneira que quando, muitos séculos depois, e exatamente 630 anos depois de Cristo, 630 anos depois de Cristo, Maomé, que descendeu de Ismael, descendente deles, era politeísta. Vocês podem entrar na internet e ver tudo isso. Tem livros e irmãos que han pregado sobre isso muito. Mas eu quero ressaltar é que a própria Agar e o próprio Ismael ouviram ao único Deus verdadeiro. De maneira que quando o Provérbios está dizendo: a vosotros os falo, ó filhos dos homens, eu, a sabedoria, foi rejeitada. Os homens taparam a boca. Nabucodonosor, o rei babilônico, que neciamente, depois de ouvir semelhante revelação do sonho que ele teve, interpretado por Daniel, fez a estátua de ouro. E depois de se convertir em uma besta, porque se tornou uma besta por 7 anos, ele reconheceu e disse ao único Deus, ao Deus Altíssimo: esse homem ouviu, de maneira que todo Babilônia deveria ser do único Deus verdadeiro, adoradora só desse Deus. Mas não quiseram. Está entendendo? Os medo-persas, tanto Ciro como Daniel e até o próprio rei Assuero, participaram de Deus. Deus falou que Ciro era seu servo, lá muitíssimo antes, com Isaías, antes de nascer. Ouviu de Deus. E dizem que Deus o mandou a libertar o povo para que fosse edificar o templo do único Deus. De maneira que os medo-persas deveriam ser do único Deus verdadeiro. Estão me entendendo? E assim sucessivamente, todos os reis, todos os poderosos têm ouvido de Deus. Mas se cumpre esta palavra.
Torno a ler o versículo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que é o que o Senhor está dizendo aqui? Desde o verso 5: entendei, os simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclama a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras de minha boca. E que diz o versículo 18 de Romanos 1, onde estávamos aí? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Romanos 1, 18. E a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, Deus tem se revelado a toda a humanidade, desde o próprio Adão. Irmãos, Adão caiu em pecado, saiu com Eva do Éden. Não era para que toda a humanidade fosse do único Deus verdadeiro. Não foram eles criados, não viveram com Deus no paraíso. Não geraram Caim e Abel. Teria que toda a humanidade ser de Deus. Mas não foi. Caim matou Abel. E já sabemos a história. E começaram todo mundo a criar o politeísmo, até deixar que os anjos geraram mulheres, filhos às mulheres e todo esse mais. Por isso vino o dilúvio. Vino o dilúvio universal, está Noé sem café, a esposa de cada um deles, 8 pessoas são salvas, saem da arca depois de semejante dilúvio, de semejante juízo. E eu pergunto, não deveria ser toda a humanidade do único Deus verdadeiro? Não deveria? Assim, por que não? Então saem a dizer que ele é mais que Deus e que vamos a hacer uma torre para, por si acaso, nosso nome chegar ao céu sem necessidade de Deus. O mesmo que o inimigo. Subirei nas nuvens, me sentarei ao lado do Altíssimo. Que coisa perversa. Então, isto que está dizendo aqui em Provérbios não é Cristo mostrándonos com toda a história e esses versículos que acabamos de ler, Romanos, entre outros, toda a realidade do coração de Deus. Não quer Deus que seja adorado por sua criação, quer ou não quer? Mas a criação não quer, porque a nossa vontade, humanamente falando, toda não é perfeita, não é agradável, não é pura, é contra a dele. Mas uma coisa pergunto: Deus fez toda a humanidade assim? Deus fez Adão pecador? De jeito nenhum. Mas deu livre-arbítrio, que é diferente. Porque Deus não fez um microfone. Ouça, desliga, já não usa. Quero me sentar na cadeira e me sento. Já deixo aí, não quero me sentar mais. Quero usar minha camisa, já não quero usar. Não, nós não somos coisas. Nós somos pessoas. Como Deus é livre, nós somos livres. Deus fez ao homem perfeição, mas ele livremente, ele escolheu. O homem escolheu. Por que Deus não fez todos os homens de uma vez no paraíso ou na terra? Como diz, enchem-se as águas de peces, os ares de todas as classes de aves, a terra de todos os bichos e animais. Por que Deus não diz, enche-se a terra de homens? Podia ou não podia?
Podia, mas por que ele não fez? Porque a coroa de sua criação é o homem. Porque isto que está ali em João 17 é o coração de Deus, é o que ele quer de sua criação, do homem especificamente, da humanidade. Me compreende? E Deus fez em perfeição. Deus ocultou o árvore da vida para Adão? Só deixou o da ciência do bem e do mal? Não. Aliás, fez todos. E se Adão come da árvore da morte, ou seja, do conhecimento do bem e do mal, sem que Deus fale com ele, de quem é a culpa? Seria de Deus. Sim ou não? Mas Deus é tão maravilhoso e tão livre e quer voluntariamente ganhar, porque sua vontade é perfeita, é agradável, é pura, que o homem também decida como ele é. O homem tinha que decidir comer da árvore da vida, mas não comeu, foi comer do outro. Não foi que Deus coacionou Adão para comer da morte e ocultou da vida, não, ele deixou tudo, mas também por ser Deus justo, ele advertiu ao homem, sim ou não? De maneira que, tornando minhas palavras aquelas, Deus não podia fazer ao homem maior que Deus. Compreende? Por quê? Porque o homem é criatura, portanto o homem seria menor. Mas aqui é onde está o segredo dessa petição de Jesus para com o Pai. Pai, que assim como nós somos um, Ele são em nós. Aí está a maravilhosa irrealidade do que Deus queria com Adão. Se Adão come da árvore da vida, ele hubiese comido Cristo, havia redimido ao homem. Essa palavra soa na teologia heresia, mas eu disse que o homem precisava de remissão, ainda que for perfeito, para, não por pecar, sino para poder ser em Deus, um com Deus. Se dão conta do que estou falando? Era a árvore da vida quem iba a permitir que o homem entrasse a ser um com Deus. E portanto, toda a humanidade seria do único Deus verdadeiro. Mas Deus não fez robô. Por isso o homem escolheu. Mas Deus nos ama e seu propósito vai realizar. E Cristo vino a parar com o empecilho nosso, porque somos criaturas inferiores. Mas para estar com Deus, em Deus, sendo uno como Deus nesse sentido, não divinos, não deuses, mas em Deus, nele, que é o que Ele quer, não robôs, sino pessoas voluntárias, mas seu filho, a árvore da vida, que não comeu Adão, teve que venir a pagar a dívida de Adão. Se dão conta da realidade? Por isso disse, o Senhor Jesus era o único que podia realmente tirar e apagar com essa dívida, nenhum outro. Deus encarnado. Mas como homem também há relação aqui. Adão aqui e Cristo aqui. Adão nasceu de 30 anos, mais ou menos, não vamos dogmatizar. Sim? E Cristo nasceu como um bebê, lá no ventre da mãe. Tem diferença ou não? Porque ele tinha que, vamos dizer assim, gestar-se, criar todo o seu corpo, ou seja, formar todo o corpo que já estava na geração, na concepção da Maria, tanto de Deus como no óvulo dela, para ele desenvolver a humanidade e nascer como um bebê. Mas ele não nasceu como Adão já inteirinho, completo. E Adão, com
conheceu a Deus e ele teve trabalho, irmãos. É impossível pensar que, por um versículo ao outro, pensar que Adão colocou nome a todos os animais em um dia, em uma hora. Não, ele teve que ter tempo. Irmão, quantos bichos temos na terra? Hoje, com avião e todo o moderno que há, vai consigo. Mas Adão pudo colocar um por um todos os nomes em todo lugar. Como? Deus sabe. Mas Adão fez e ele não fez em uma só hora. Por que Deus não fez a Eva para que Eva ajudara a colocar os nomes dos animais? Irmãos, porque Deus queria que ele, Adão, experimentasse o diferente que eram as bestas, todos os bichos, as criações, a ele, a Adão, para que ele se sentisse essa coroa da criação de Deus, para que ele viesse que ele e a vaca não tinham nenhuma relação, para que ele viesse que a girafa nada a ver com ele, para que ele viera que o rinoceronte e tudo o mais não tinha. Ou seja, ele podia estar com eles, domar eles, dominar eles, ensinar eles e mais, mas não podia ter relacionamento pessoal com ele. Ou seja, Deus criou em Adão primeiro a necessidade de uma companheira, de uma idônea. Por isso fez primeiro isso. Depois fez a Eva. E eu pergunto, eu tenho que dizer, quando eu vi a Marilda no 2006, lá em São Paulo, meu coração disparou. Encontrei minha Eva. Você não passou o mesmo com sua esposa? Não me diga que você não foi impactado de uma maneira que nunca mais pudo deixar quando viu sua Eva. Que seria de Adão depois de ver todos os bichos, estar com eles e ver a Eva aí? Pense você, que pensaria Adão? O que expressou? Esta é carne de minha carne e osso de mim. Se imagina essa surpresa em Adão? Pois Deus queria que Adão sintira o que Deus quer da igreja. Deus criou anjos, criou planetas, criou tudo, mas Ele quer a esposa dos espíritos, que seja como Ele. Por isso essa relação, entendam-me bem, sem fazer doutrina. Quando Pedro viu este lençol descendo, que estava nesse lençol? Bichos, animais de toda espécie. E que lhe falou Deus? Evangeliza-os. Isso foi quem falou, o Espírito. Mata e come. Ou seja, todos os homens, por a desobediência de Adão, nos tornamos bichos. E o único que podemos fazer é matar e comer. Mas Deus quer o Evangelho de Deus, a Cristo ressurreto, pelo seu Espírito, pelo seu poder, para que ao comermos Cristo nos tornemos então nele. ¿Se dan conta? Então, tornando aqui a Provérbios para terminar esta primeira parte, isto que Jesus está dizendo aqui, a sabedoria de Deus, não é qualquer coisa. Já vimos em Romanos como a humanidade se perdeu. Mencionamos algumas coisas assim em geral. Mas ouça o que está dizendo aqui mais, verso 8. São justas todas as palavras de minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para quem as entende e justas para os que hajam o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prática,
e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Compreendemos até aqui? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho o conhecimento e do conselho. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O que é o mal, segundo o que está dizendo aqui? O mal é isto que está dizendo o verso 7, o verso 6. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade e meus lábios abominam a impiedade. Isso é o que é o mal, rejeitar as palavras da sabedoria. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna. Estas palavras aqui são as que nós devemos ouvir bem, mas estamos vendo a eternidade do Filho. E então ele continua no verso 13, no verso 14, perdão. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meus intermédios reina os reis. Ele é o rei dos reis. Como diz Daniel, ele é quem remove e estabelece reis. Dêem conta quem está falando aqui. E os príncipes decretam justiça, os sacerdotes das épocas. Por meu entendimento governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, vida eterna, as insondáveis riquezas dele, de Cristo. Melhor é meu fruto do que o ouro refinado, o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Ai de nós se não fosse Cristo. Por isso o peitoral da armadura do crente, o peitoral da justiça, para dotar de bens aos que me amam e lhes encher de tesouro. Olha aqui como ele prepara. Esta é a introdução a isto que vem do versículo 22 até o versículo 31. Irmãos, tomem cuidado, porque em isto se perdeu toda a humanidade até hoje, em não reconhecer a eternidade do Cristo de Deus, sua divinidade, e por isso se divide a cristandade até hoje. E é Jesus que está falando e disse, com cuidado, o Senhor, o Pai, Javé Deus, me possuía no início de sua obra. Pai, glorifica-me com aquela glória que tive contigo antes que o mundo fosse. Está falando, desde a eternidade fui estabelecida. Desde quando? Desde a eternidade. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, todo esse plasma do que está formado o cosmos, antes que os montes fossem firmados, antes de haver ordeiros, eu nasci. E o que diz lá no hebraico é: eu fui gerada. Ainda ele não, quem é esse ele? O Pai. Não tinha feito a terra, nem amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. O homem não estava ainda sobre a terra.
Quando ele preparava os seus, aí estava eu. Quem é esse eu? O Filho eterno de Deus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando afirmava, fechava o mar e seu limite, para que as águas não traspassassem dos seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, e aí está Gênesis 1:2 para frente, aonde estava eu com ele, e era que? O seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Essas são as palavras que ele está falando do versículo 5 até o 8. E porém, os demais advertindo como introdução a esta, que é o que nos está revelando o Senhor, do verso 22 ao 30, a sua divinidade, a sua eternidade, sendo ela a sabedoria de Deus, sendo o Filho gerado eternamente por Deus na mesma eternidade. Isso é o que nos está revelando. E como termina o passagem, ouça tudo o que nós vemos por fora, budistas, hinduistas, ateus, islâmicos e todo o mais que anda por aí. Essa, regocijando-me, o Senhor se encarnou, fez justiça por nós, ressuscitou, regozijando-me no seu mundo habitável, as aparições teofânicas do Senhor antes de encarnar-se, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Pai, que eles também sejam em nós. Está entendendo? Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Tudo isso que ele acaba de revelar dele, de sua pessoa, de sua divinidade, de sua eternidade, da Trindade, é isso. Esses são os caminhos que devemos de guardar. E como disse, ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Feliz o homem que me dá ouvidos. Pai, eles han crido tua palavra, eles conheceram a ti, eles sabem que você me enviou. Não disse? E que mais? Velando dia a dia nas minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Ele está aí por mim, porque, olha aqui, o que me haja vida e alcança o favor de Deus, o favor de Yahvé, do Pai. Todos pecaram, portanto todos estão destituídos da glória de Deus. Sim ou não? Sim. Todos. Mas quem haja Cristo, aqui está João 3,16. Tanto amou Deus ao mundo que enviou, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna, não pereça. E o 18, aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não criou no nome do unigênito Filho. Isso é o que está dizendo aqui também. Porque o que me haja vida e alcança o favor de Yahvé, o Senhor, mas o que peca contra mim, que é pecar contra Ele, não aceitar isto que Ele falou e que continuou falando pelos apóstolos no Novo Testamento, que já tinha falado em Isaías, que o salmista disse: honrar ao Rei e louvar ao Filho. Já falava do Filho.
não deixará minha alma no céu, tudo e mais que já estava. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, amados irmãos, eu termino esta primeira sessão. Como nós vamos a planejar ser e caminhar como o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, se nós não entendemos como é que é a unidade de Deus? Como é que isto tem origem? Qual é a origem disto? Deus mesmo, a sabedoria de Deus, o coração de Deus, o coração do Pai, o eterno Deus e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Nós conhecendo este Deus verdadeiro e seu Filho, e isso que eu estou repetindo, e é somente algumas coisas da palavra, nos ajuda a entender que para compreender a igreja temos que conhecer primeiro a cabeça, sabe? E depois nós. Claro que é para nós, é nele, mas primeiro é. Amém? Vamos louvar, vamos dar graças ao Senhor. Pai, em nome do Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor não quer começar as coisas da metade, nem o final. Não quer realmente nos fundamentar em Ti. Em Teu Filho Jesus Cristo. Em quem é a razão de todas as coisas. E nós, como igreja, existimos para Ti, por Ti, nele e por Ele. Muito obrigado por a pessoa divina e humana de Teu Filho. Muito obrigado por enviar para nós. Muito obrigado por Teu Espírito que nos trazendo esta única realidade. A Tua revelação, até que nós também sejamos conformados à imagem. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.